Salve galera especial! Vamos corrigir agora um exercício número 5, falar um pouquinho de calorimetria e fazer uma revisão desse conteúdo também. Uma fonte térmica ela fornece em cada minuto 20 calorias. Então vamos interpretar isso. Em cada minuto ela fornece 20 calorias. Repara que aqui apareceu a palavrinha calorias. Se aqui tivesse aparecido metros, eu punha comprimento. Se tivesse aparecido metros quadrados, eu iria colocar área. Mas como é calorias, isso é a unidade de quantidade de calor. Lembra que a quantidade de calor ela pode ser medida em calorias ou eu posso medi-la em joule. Lembrando que uma caloria equivale aproximadamente a 4,18 joules. Quando eu digo que em cada minuto ela fornece 20 calorias, eu estou dizendo o seguinte, a cada 1 minuto ela está fornecendo 20 calorias. Agora vamos ler a segunda parte. Para produzir um aquecimento de 30 graus Celsius em 50 gramas de um líquido, são necessários 15 minutos. Olha bem, eu estou aquecendo essas 50 gramas, 30 graus Celsius. Eu não sei qual a temperatura inicial nem qual a temperatura final. Eu sei que ele está sofrendo uma variação de temperatura de 30 graus Celsius. O que mais que eu sei também? Olha as unidades, elas vão dizer muito para vocês. 50 gramas é uma unidade que a gente utiliza, rapaziada, para a massa de um objeto. Então, a massa desse objeto é de 50 gramas. E eu sei que para ele aumentar esses 30 graus Celsius em 50 gramas, são necessários 15 minutos. Daqui eu tiro uma informação importante. Se a cada 1 minuto ele fornece 20 calorias, em 15 minutos ele vai oferecer quantas calorias? Basta você multiplicar 15 vezes 20. Quando eu faço 15 vezes 20 aqui, isso vai dar 300 calorias. Então, lembra que calorias é uma unidade que a gente utiliza para quantidade de calor. Então, 300 calorias. Primeira pergunta, determine o calor específico do líquido e a capacidade térmica desse líquido. Então, vamos lá. Quando a gente fala em quantidade de calor, preste atenção na minha revisão, eu estou dizendo para você que um objeto ele pode receber uma quantidade de calor e mudar o estado físico ou não mudar o estado físico dele. Quando eu não troco o estado físico, eu uso essa fórmula que a gente aprendeu em sala, que macete. Então, não muda o estado físico do objeto. Quando você pega um corpo qualquer, rapaziada, e coloca calor nesse corpo e você altera o estado físico dele, como, por exemplo, o gelo virou água, a água virou gás, a gente alterou o estado físico, a gente usa aquela fórmula do que mole. Então, muda o estado físico do objeto. E também pode utilizar a fórmula do que cacete, que o nosso C aqui é conhecido como capacidade térmica do objeto, que a gente já vai discutir um pouquinho sobre ele. Então, quando falar em quantidade de calor, ou você vai trabalhar com essa fórmula que a gente demonstrou, ou você vai trabalhar com essa ou com essa. Guarde essas três aí no seu coração e não esqueça disso. Agora, eu tenho a quantidade de calor, eu sei que esse líquido, em momento nenhum, ele mudou o estado físico dele, então eu sei que a fórmula que eu vou utilizar vai ser o que macete. Agora, repara comigo aqui. A quantidade de calor vale 300 calorias. Eu coloco aqui 300 calorias. Aqui eu tenho a massa. A massa desse objeto é de 50 gramas. Vamos pôr 50 aqui. O calor específico é a primeira coisa que ele está pedindo. Ó. Determine o calor específico. Eu quero saber o valor do C. E a variação de temperatura foi de 30 graus. Para calcular o valor do C, observa que o 50 e o 30 está multiplicando, eles vão passar dividindo. E o que 300 vai em cima. Então, a capacidade térmica, o calor específico desse objeto, fazendo essa continha aqui, vai dar 0,2 calorias gramas graus Celsius. Agora, pessoal, vamos a algumas observações importantes dentro desse exercício. O que significa esse resultado? O que significa falar que o calor específico de um corpo é de 0,2 calorias gramas por grau Celsius? Significa que a cada 1 grama, por isso que tem grama aqui, a cada 1 grama desse objeto, dessa substância,
fazendo a temperatura dela variar em 1 grau Celsius. Se está 20, foi para 21, se está 22, foi para 23. Fazendo a temperatura variar em 1 grau Celsius, ela tem a capacidade de receber 0,2 calorias. Isso é o significado do calor específico. Outra observação que eu quero que vocês prestem muita atenção. Se em um exercício é dado para você o calor específico, como por exemplo 0,2 calorias gramas por grau Celsius. Se eu utilizar esse número, repara que aqui está em calorias, então aqui eu só posso usar calorias. Foi o que eu usei, ó. Repara que aqui está em gramas, então eu não posso vir aqui no meu exercício e colocar quilogramas, eu tenho que manter gramas. Se eu dou dentro do exercício a temperatura em graus Fahrenheit e você está usando o calor específico em graus Celsius, então toma cuidado, você precisa converter. Como o calor específico é graus Celsius, a única temperatura que você pode usar é graus Celsius, tá? Agora tem uma outra perguntinha no exercício para você calcular a capacidade térmica desse corpo. O que a gente disse de capacidade térmica? Capacidade térmica é a quantidade de calor a cada variação de temperatura. É quanto o corpo consegue receber quando você fica variando a temperatura dele. Agora aqui é só eu substituir. Repara. A quantidade de calor, que é esse quezinho nosso aqui, tá aqui, ó, vale 300 calorias. Então, capacidade térmica é igual a 300 calorias, tudo isso dividido por ΔT. ΔT é a variação de temperatura, tá aqui. 30 graus Celsius. Cuidado nas unidades, ó, em cima é caloria, embaixo é graus Celsius. E 300 dividido por 30 dá 10. Então, 10 calorias por grau Celsius. Agora, para finalizar, tinha uma questãozinha na prova da turma da manhã, perguntando qual que era a diferença de calor específico para capacidade térmica. Então, vamos lá, vamos analisar as unidades, isso é muito importante. Aprendam agora, pessoal, a olhar bem para as unidades. Capacidade térmica. 10 calorias por grau Celsius. Eu estou dizendo que a cada 1 grau Celsius, esse corpo consegue receber 10 calorias. Então, olha lá. Capacidade térmica é a quantidade de calor, isso aqui é quantidade de calor, que um corpo por inteiro consegue receber quando eu estou variando a sua temperatura em 1 grau Celsius. O que é esse último pedacinho que a gente chama de calor específico? Então, vamos lá. Calor específico. A cada 1 grama, variando a temperatura em 1 grau Celsius, ele recebe 0,2 calorias. Então, é a quantidade de calor que o corpo recebe, com a única diferença. Olha bem aqui. Em vez de ser no corpo inteiro, é a cada 1 grama. Então, isso aqui está a diferença. A cada 1 grama, variando a sua temperatura em 1 grau Celsius. Tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido bem essa diferença de calor específico para a capacidade térmica. Anotem todas as dúvidas e me enviem. Fiquem com Deus.